Shirley Kamchen, ela é gerente executiva de gente e gestão da Malve. Ela também é presidente da BRH Jaraguá do Sul, vem fazendo aí a diferença de diversas formas na vida de muitas, milhares de pessoas, né? Só as que estão no entorno aí do seu dia a dia. E hoje a gente vem aqui falar sobre o dia a dia do RH, o Congresso Talent Intelligence Brasil, trazendo aí novidades, coisas novas da gestão das grandes corporações. Shirley, seja muito bem-vinda, é um prazer te ver aqui. Muito obrigada. E eu começo te chamando como Ernesto, como Augusto ou como Gabi? Pode ser Ernesto mesmo, o pessoal está acostumado. Então, muito bem, muito feliz pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco do que eu vivo, das ações das quais eu tenho a oportunidade, né, de estar participando também, né, na frente, né, de uma de uma entidade, de uma associação, que é a BRH, né, mas outra também do Grupo Malve, uma empresa aí de 57, praticamente 50 né, 8 anos aí de existência de Grupo Malve, então tem um caminho traçado aí, eu acompanho o Grupo Malve há 16 anos, estou aqui, né, há 16 anos, estou, né, hoje como gerente executiva de gente, gestão e sustentabilidade, então tem um time aí de quase 50 pessoas abaixo de mim, de diretos, fora os indiretos, que ainda, né, respondem também a alguns dos meus, né, de alguns dos meus líderes, mas tem um caminho aí que a gente está traçando de algumas ações que eu gostaria de te ajudar também a compartilhar com esse timaço aí que vocês estão, né, nesse congresso, e não só isso, com os demais que vão ter oportunidade de assistir e de vivenciar isso também. A gente percebe assim o quanto cada uma dessas entrevistas tem trazido de insights, né? Coisas que, lógico, não é 10, 15, 20 minutinhos que consegue colocar tudo, né? O conceito, os skills todas numa conversa, mas às vezes os questionamentos internos que elas geram, elas fazem as pessoas se transformarem naquele líder transformacional, seja no RH, ou seja o inspirador para toda a empresa. E, bom, eu vou começar direto aqui falando do dia a dia, entendendo um pouco mais da cultura da Malve. Eu não pude deixar também de pesquisar no teu LinkedIn, eu vi ali sobre gamificação, vou querer que você fale um pouquinho sobre isso, mas vamos lá. Como é que está essa questão de cultura? Houve mudanças culturais? A cultura sempre foi a mesma? Como que faz, né, para uma pessoa que está hoje talvez inserido, né, nos nossos ouvintes, aí, inserido numa cultura que a gente precisa transformar ela em alguma outra coisa? Tem estratégia para isso? Eu sei que são muitas perguntas, mas são coisas que são muito relevantes aí para os nossos ouvintes. A cultura, né, Ernesto, ela é a composição do que a gente vive no dia a dia, né? Não é o que a gente tem na parede, mas é o que a gente vive do que está na parede ou do que está nos papéis, nos nossos arquivos e do que a gente tem já de história. É como a gente vive isso, como é o nosso dia a dia, como a gente transforma isso, né, em comportamentos, em atitudes e, obviamente, né, baseado no que a gente entende também, que é as competências para a gente é, elevar os resultados da empresa, mas não só isso, fazer com que as pessoas também tenham oportunidade de se desenvolver. Dito isso, a Malve, né, o Grupo Malve vem passando por uma série de movimentos, das quais nos colocam numa preocupação muito genuína de colocar o cliente no centro. O que é, né, colocar o cliente no centro? É como que a gente olha efetivamente para aquilo que eu estou entregando, a qualidade daquilo que eu entrego. Que não seja só a qualidade da peça, mas a qualidade de qual vai ser a experiência da pessoa a receber uma das nossas peças. E aí eu estou falando, talvez, do consumidor, que é o consumidor final, mas eu também tenho, né, outros consumidores nesse interim, né? O que eu estou dizendo disso? Que são os nossos lojistas, que são os intermediários, que são os que têm uma loja que pode ser uma loja de bairro, que pode ser uma loja de calçadão, que pode ser uma loja de shopping. Então, é onde, nessa infinidade de pontos de venda das quais o Grupo Malvi está. Eu diria que assim, há um tempo atrás, não consigo te precisar qual é o tempo que a gente tem aí, quantos anos efetivamente, mas assim, nós olhávamos muito, muito efetivamente para a produção disso tudo. Esse era o centro nervoso de tudo que a gente olhava, mas uma vez que a gente entendeu que com isso, junto, colocando força, com a forma como a gente trata as pessoas, e por isso que a gente fala muito que é fazer o bem e fazer bem feito,
é olhar para esse contexto como um todo. E quando nós começamos a fazer esse trabalho de mudança, de alinhamento do nosso propósito, que é olhar para o cliente, que é ele que está no centro do nosso negócio, mudou muita coisa. E mudou no sentido assim, de as pessoas enxergarem que o olhar perante ao que eu estou entregando precisa ser diferente, que eu não posso só olhar única e exclusivamente para o meu coleguinha do lado, mas é para a cadeia como um todo. E isso é um trabalho que a gente vem fazendo enquanto gente de gestão, enquanto, né, para alguns é RH, né, Ernesto? Eu acho que isso é importante falar também, porque eu acho que tu vai falar para um grupo que talvez navega desde o RH, desde gente de gestão, desde só pessoas, e aí depende de como as pessoas, as empresas têm decidido, né, estruturar esse setor, essa área, esse nome, esse departamento, que também a configuração de cada empresa depende de como eles já têm isso na sua história. Mas a nossa área, ela tem feito um significativo trabalho com relação a isso. É a como o nosso propósito, ele navega desde a produção do fio que eu tenho na malharia até a entrega final ao nosso cliente, seja pelas nossas lojas próprias, pela nossa loja multimarca, por uma loja que eu tenho, né, que é hoje uma loja, que é uma loja que está aqui junto com o nosso Parque Fabril, para as pessoas terem a oportunidade de vivenciar o que é comprar uma roupa da Malve com a arquitetura e com o desenho que está hoje relacionada a essa nossa preocupação. Então, assim, em resumo, né, é um pouco disso que a gente tem vivido nesses últimos, eu diria assim, principalmente nesses três últimos anos, que tem gerado um impacto significativo nas nossas mudanças e nessa transformação cultural. Olha só que incrível, já começou dando o melhor insight aí de todos aí do dia. Meu, isso aí é realmente bacana, porque assim, ó, eu comentar rapidamente, sou professor de gestão da produção, sistemas produtivos para engenheiros de produção. E como você comentou, né, entender o valor para o cliente. Quem são os clientes? É toda a cadeia de distribuição, legal. Isso, a Malve nasceu quase 60 anos atrás, mas a Toyota, por exemplo, já fazia quase 70 anos atrás isso daí, né? Então a gente não precisa muito que inventar a roda, a gente pode pegar técnicas, tecnologias, coisas que já existem e colocar em prática, né? E se funciona para vocês, eu tenho quase certeza que funciona para quase todo mundo dos nossos ouvintes que estão vendo, estão acompanhando. Não tenha dúvida, porque assim, querendo ou não, é uma adaptação que você tem que fazer a particularidades do teu negócio. O que funciona muito bem para um, talvez não vai funcionar 100% para o outro. Mas tem insights dali que você consegue se apropriar, entender melhor e adaptar ao que é a tua realidade. Então, nem tudo que funciona para nós funciona talvez para os nossos concorrentes, inclusive. Porque a forma de entregar, a forma de levar isso, não, talvez não vai ser a mesma que o meu concorrente aqui do lado vai fazer. Mas para nós, está dando certo, está dando resultado, por que não gastar energia em repensar algumas coisas que já estão dando certo? Ou aquilo que está dando certo, como que a gente começa a, de fato, monitorar, acompanhar quais são os indicadores, aonde que eu estou vendo possibilidade de ganho. Aí o que eu preciso pensar muito com relação a isso. E essa foi a grande virada, que talvez em algum momento vai vir a tua pergunta, eu vou engatar, que talvez ajude também, que foi significativa aqui para nós e para mim, enquanto profissional de gente de gestão. É o quanto eu preciso navegar no negócio. Se eu não entendo do meu negócio, eu não vou entender das pessoas, eu não vou entender quais são as dificuldades delas, quais são as particularidades de cada região, de cada área, eu não vou conseguir saber qual é a maior dificuldade que hoje a minha expedição está tendo para entregar um produto para o Nordeste, se eu não navegar no negócio. Então, o RH precisa sair desse protagonismo de que, na verdade, se colocar no protagonismo de navegar junto. Não é porque eu sou do RH que eu só entrego a folha de pagamento corretamente. Tem muita coisa que tem que evoluir com relação a isso. E essa, eu te diria assim, acompanhando e na mesma linha, em paralelo a essa transformação cultural que a Malve, né, está vivendo, nós estamos vindo junto enquanto área de gente de gestão. Eu preciso acompanhar isso. Essa evolução, ela precisa vir junto. Ela tem que caminhar junto. Senão eu não consigo acompanhar, sabe, Ernesto? Olha só, e bom, eu quero falar um pouco mais disso, apesar de a gente já ter uma listinha de perguntas que eu quero evoluir aqui, mas é um tema muito importante que com certeza vai transformar a vida de muitas empresas. E citando um exemplo aqui, a gente está do ladinho da Condor, aqui em São Bento,
A Condor é uma grande empresa que conseguiu enxergar, né, por exemplo, os canais de distribuição, o valor agregado, são mais de 20 canais de distribuição que elas têm. E aí eles estão pensando de um por um como agregar valor para cada um desses canais como um todo, né? Mas eu queria entender, você falou muito de protagonismo do RH, né? Isso veio da direção para o RH aí nesse caso, ou o RH foi o protagonista que chegou na direção? Porque aqui, ó, assim, a gente tem gente assistindo a gente que são C-levels que podem, logicamente, tomar essa decisão e pedir para os seus RHs. Mas vamos supor que o cara está no RH e não veio a ordem de cima. Como é que ele faz? Como é que ele motiva? Porque a direção tem que estar junto nessa decisão. Ela tem que estar junto, com certeza. O que assim, eu posso te dizer de coisas que foram acontecendo no desenrolar do nosso processo aqui, de como a gente conseguiu se colocar estrategicamente dentro dos principais fóruns que estavam relacionados ao negócio. Então, uma vez que eu entendo, as minhas entregas, Ernesto, elas são diferentes e elas começam a fazer diferença na forma como eu vou apresentando. Então, assim, o RH entra para apresentar uma movimentação que nós vamos ter com relação. Eu vou usar em particular, né, um benefício. Então, a empresa está analisando um formato diferente de benefício. Se eu não entender das particularidades que eu tenho na empresa, a chance de eu trazer uma proposta de um benefício que talvez eu atenda uma porcentagem muito pequena é grande. Se eu entender, olha, eu já estudei, eu já conversei com o diretor de operações, nele eu terei este impacto, no diretor de marketing eu terei este, e neste eu tenho estas e estas possibilidades, inclusive de mais engajamento. Dito isso, no final eu vou ter esse gap aqui, que a gente precisa tomar um cuidado, que talvez seja um risco, mas em termos de produtividade, de engajamento, do que eu vou ganhar, e ainda assim eu tenho um save financeiro, nós estamos nesse cenário por conta dessa diretoria. Tu entende que o cenário de posição do RH é muito diferente de eu viver no meu mundinho isolado, dentro do meu universo, e achar que eu vou vir com a maior das propostas sem ter minimamente navegado no negócio, no que são as particularidades. Então, esse é um exemplo que foi como a gente conseguiu devagar mostrar valor nas entregas que a gente pode e agrega se a gente de fato tiver a possibilidade de estar junto. Então, foram pequenos passos, e eu vou te dizer que a gente conseguiu começar isso faz uns 5 anos, antes da pandemia. Durante o primeiro ano da pandemia foi quando a gente impactou muito mais, porque aí as ações tinham que ser assim, de manhã para a noite, e olhe lá, porque a gente recebia, né? Vinha os avisos, né, de quais seriam as mudanças com relação à pandemia, nós não tinha nem tempo, né? Quando a gente menos esperava, a gente já tinha que estar mudando a ação. Não, agora fecha tudo, agora não pode ficar tão perto, agora tem que ficar 2 metros de distância, agora mais perto, agora só pode quem tem vacina, agora só pode quem fez exame. E a solução foi muito rápida. E a gente conseguiu se inserir com muita propriedade, porque nós estudava, pensava, esse é o risco, na costura nós temos isso, lá na produção, lá na expedição é esse, o pessoal de marketing está tudo bem ficar em casa, quem fica em casa, quem não fica. Então, nós fomos muito rápido, mas porque a gente já estava entendendo um pouquinho mais do que era cada particularidade, sabe? Uma visão holística, né? E até mesmo porque vamos imaginar uma suposição de um benefício específico. Comunicar esse benefício para a pessoa que vai receber lá do chão de fábrica é uma forma. E comunicar para a direção, você tem que ter dados, números, resultado, expectativa, quanto vai custar, orçamento. E aí que eu quero entrar numa outra pergunta. Orçamento. Orçamento nunca é super ilimitado, sem... Mas vamos supor que você tivesse um orçamento infinito por um dia. Qual que seria a tua grande sacada? O que você ia pensar? Eu sei que é uma resposta complexa, de que é fazer bastante coisa. Você tem alguma dica aí para o pessoal? Olhando para... E aí eu vou te dizer assim, Sirlei, você enriqueceu, tu pode gastar com o que tu quiser hoje, assim. Com o que eu tenho na mão hoje é melhorar a questão dos benefícios mesmo, do que a gente tem de oportunidades com relação assim a infinito, mas exige um investimento financeiro e que por hora, né, olhando toda a estratégia da empresa, orçamento limitado, como é que a gente está com relação a varejo, venda, tudo,
nesse momento eu sou muito, né, preciso ser muito cautelosa com todas as ações que a gente propõe com relação a isso. Então, se você me dissesse, Lê, você tem um dia hoje para investir no que você quiser, seria com relação a uma melhora na possibilidade de benefício. E aí, quando eu estou falando de benefício, entenda-se, né? Eu não estou falando só de um plano de saúde, não é só disso que eu estou falando, é de ter um programa de qualidade de vida que eu pudesse, né? Tá colocando aí dentro de qualidade de vida, eu acho que assim, um infinito de coisas que a gente tem, mas seria, né? Trabalhar a questão da alimentação, tem uma questão muito, né, significativa que está, né? O do quanto a gente precisa olhar para a questão da obesidade, para diabetes, para problemas que estão relacionados, infelizmente, à oncologia, de como a gente pode ajudar com relação a isso. Tem a NR1 que está por aí, está batendo na porta, então tem grandes oportunidades da gente conseguir trabalhar a saúde dos nossos colaboradores com relação a isso também. E quando eu digo colaboradores, eu não estou falando só de quem efetivamente opera uma máquina ou de quem é, mas sim do nosso pool, né? Eu tenho time de liderança que está todo dia ali na cobrança, pé, né? Então, acho que assim tem uma infinidade de possibilidades das quais, e benefícios para mim é só o nome, mas eu tenho uma infinidade por trás de tudo isso, das quais eu faria um investimento Olha só. mais significativo. Não E é vocês, né? necessariamente no salário, né? Porque talvez assim, porque para mim o salário, o salário por si só ele é um motivador temporal. Não é só isso que faz com que as pessoas se mantenham engajadas na empresa. Então, é um pacote de tudo aquilo que eu tenho. Então, é um pacote de remuneração. É o salário, sim, é ele pago com todas as, né, dentro de todas as legalidades, infinitamente, isso não tem nenhuma dúvida, né, do que eu acho que isso faz diferença, mas é o que é ter um pacote para que as pessoas de fato queiram e se engajem pela causa, que é, né, de vestir bem, vestir, né, sabe, vestir com qualidade, vestir como um abraço, olhar, né, para aquilo que eu estou entregando. Qual é a diferença de eu costurar melhor uma camiseta? Como que ela vai chegar para essa pessoa assim? Eu saber que eu estou fazendo isso, que não é pura e simplesmente estou fazendo uma camiseta por fazer, sabe? Então, eu acho que tem uma infinidade, assim, sabe, Ernesto, que eu poderia te trazer, enfim. Eu Mas tô até vendo alguns colegas RHs usar um lema que você está usando, fazer bem, aliás, fazer o bem e fazer bem feito, né? Porque eu acho que é uma prática que são faz nossos dois sentido, valores, né? faz São sentido para nossos todo dois mundo, valores, né? é. Aham. E quando a gente fala de benefícios, tem esses benefícios que são mais óbvios, lá, plano de saúde, PPR, enfim, todos. Mas eu penso sempre nos que não são tão óbvios, né? E de uma Uhum. forma que tente engajar o máximo de pessoas, né? Porque é jovem, mais sênior, mais graduado, vamos chamar assim, são benefícios diferentes, mas todo mundo tem família. E quando a gente fala em benefícios com a família, eu enxergo ser alternativas bacanas, assim, que... Também, meu, tem uma infinidade, assim, tem grupos, né? Tem grupos de saúde, grupos que são relacionados a encontros de apoio. Nossa, tem uma infinidade, Ernesto. Assim, acho que nós poderíamos ficar horas conversando sobre essas possibilidades. Tem uma questão do programa de aposentadoria, poxa, que legal que seria, sabe? Então, olha, você me deixou rica por um dia, Ernesto. Então, ok, eu já tenho as parcelas das quais eu vou dividir esse valor que tu vai me entregar. Então, tanto vai ser para o programa de aposentadoria, tanto para de qualidade, tanto para melhorar o plano de saúde, tanto para melhorar o que a gente tem no nosso restaurante, que já é bom, mas o que mais eu posso fazer de melhoria? Quem sabe eu ter um desjejum para as pessoas que talvez, né, tenham um pouco a renda um pouco mais, né, mesmo que recebam, mas assim, um pouquinho mais apertado, como que eu posso ajudar eles a ter um lanchinho diferente também? Então, tem assim, acho que um programa que esteja relacionado, quando eu falo de qualidade de vida, que tipo de exercício, práticas, né, de exercício, de alimentação saudável que esteja vinculada, profissionais de educação. Meu, nossa, eu acho que nós perderíamos muito, muito. E assim, tem como incluir a família? Tem. A gente tem um Parque Malve, que é aqui próximo, é fantástico, dá 10 minutos daqui, então como fazer isso, navegar eu acho que é muito, assim, é um caminho, para mim é um caminho sem volta, uma vez que a gente conseguisse
Se eu ficar rica com esse teu dinheiro aí para usar para esses benefícios, eu vou super aproveitá-los. E eu percebo que, às vezes, até a pessoa tem um salário melhor e tal, mas a falta de conhecimentos financeiros, independência financeira, ela acaba se apertando com os empréstimos, coisas assim, e a ideia do desjejum ali pode ser uma boa, até por fatores que a gente não conhece, né, do dia a dia das pessoas. Mas a gente já vem chegando aí reta final da nossa conversa, da nossa entrevista, e vamos entrando nessa seara de acabou o recurso agora, tá? Fechei a torneira de volta. Vamos voltar a pé no chão. Dicas de RH para RH, coisas que vocês têm aí no dia a dia, que vocês acreditam que funciona para o máximo de tipos diferentes, setores industriais e tal, que podem ser insights poderosos para os RHs que estão nos ouvindo, se transformarem em mais produtivos, em mais assertivos também. Eu sempre falo para o meu time que, assim, não transforme uma lombada numa montanha. Aproveita enquanto ela está lombada, passa ela e olha para o outro lado e vê o que você aprendeu passando ela e o que daqui para frente você pode fazer. Assim, por que eu digo isso? Que o tombo de uma lombada ele é muito menor do que o de uma montanha. Não é que nós não vamos ter montanha no caminho, a gente vai ter. Mas se eu puder passar por mais lombadas, é mais fácil do que por uma montanha. Então, o quanto eu tenho, assim, sempre colocado para o meu time, de modo geral, e principalmente para os meus diretos, de que, assim, recebeu um problema, tem uma demanda, tenta sempre pensar várias opções. Indiferente de ter dinheiro, de não ter, quais são as possibilidades, quais são os cenários, ampliar a nossa forma de pensar, pensa fora, amplia. Mais possibilidades a gente abre de análise, sabe, né? Se eu penso assim, bom, eu não tenho dinheiro, eu não tenho pessoa, eu não sei o que fazer, a empresa não quer mais trabalhar com a gente, aquele fornecedor, puxa, eu não tenho nenhuma opção. Bom, mas se eu usar talvez o recurso que eu pensei para usar com tal coisa, eu economizar lá, eu conseguir trazer para cá tal coisinha, eu consigo fazer? Puxa, acho que dá. Então, é nesse sentido, assim, às vezes as soluções são simples e buscar sempre o simples, isso é uma das coisas que eu também falo, não burocratiza, não dificulta, facilita. Quanto mais fácil for a forma da gente conseguir entender o que mais fácil vai ser para a gente conseguir executar. E sempre pensando também na experiência do outro lado, porque ele não deixa de ser o colaborador é meu cliente. Então, de novo, o cliente no centro das nossas ações. Seja ele o meu colaborador, seja ele quem usa a roupa, seja ele quem compra, entende que o cliente sempre tem que estar no centro. Essa é a grande diferença que eu diria para o RH. Assim, quando uma pessoa vem ali, puxa vida, janeiro, e é meu e é de todos os RHs, né? Chove no balcão do RH as pessoas dizendo que a gente roubou eles, que eles estão sem dinheiro, mas eles tiveram 13º, férias para quem teve férias coletivas, e aí o salário acaba vindo um pouco menor, obviamente, porque já teve as compensações que foram feitas, né? Então, fevereiro é um caos. Tenha paciência. As pessoas não convivem com isso. Ah, mas elas tinham que saber, elas tinham que se organizar. Sim, mas o que é que a gente fez para que elas soubessem e tivessem bem claro para elas que em fevereiro a gente ia ganhar um pouco menos, porque a gente tinha férias. Quanto que a gente relembrou? Quanto que a gente comunicou? É simples, Ernesto. A informação está na nossa mão. Então, eu diria assim, a simplicidade resolve muita coisa. Ah, mas não tem dinheiro. Mas nem sempre precisa de dinheiro. Eu sei que o dinheiro financeiramente ajuda. Uma empresa que está com recurso, que tem um orçamento, como tu dissesse, né, um orçamento diferenciado, ajuda muito. Mas eu vou te dizer que eu venho restrita há alguns anos e aí a gente tem conseguido emplacar em muita coisa diferente. Olha só, belos insights da Shirley Campshin, da Malvi. A gente fica muito feliz aí com as suas oportunidades que traz aí para todo o ecossistema de recursos humanos, para as pessoas que estão aí tentando fazer o bem mesmo e tentando cada vez fazer mais bem feito. Então, muito lisonjeado com a tua participação, a gente fica agradecido a você, a Malvi, e a gente se encontra no Congresso. Vamos para a próxima entrevista. Tchau, tchau! Tchau, até mais. Muito obrigada.